tarde, a Polícia Militar de Cabedelo prendeu um homem acusado de estupro que havia abusado de uma criança de 5 anos de idade. Ele é conhecido como maníaco sexual do lixão. Acompanhe. Foram dias de busca e uma mãe apreensiva na busca de prender o principal acusado de abusar da filha dela, que hoje tem 16 anos. Mas na época dos abusos, ela tinha 5 anos de idade e foi abusada, segundo informações da própria mãe, até os 8 anos de idade. O acusado, Florisvaldo, ele foi preso, conhecido como maníaco do lixão. Ele estava lá no bairro de Camboinha, na cidade de Cabedelo, ali na região conhecida como Jardim Jericó. A mãe, que conversou comigo em off, disse que ficou esperando, acampada, aguardando o Florisvaldo aparecer para ligar para uma viatura. Então, ela se homiziou, se escondeu em um local perto ali do Jardim Jericó e quando percebeu que o Florisvaldo, o suspeito, estava naquela localidade, ela foi atrás de uma viatura. Chegando em um posto de combustível, encontrou uma viatura da Polícia Militar e chamou a VTR para ir até o local. Chegando lá, os policiais perceberam o senhor de idade sentado em uma calçada e pediu para que ele tirasse o chapéu. Ao tirar o chapéu, perceberam que se tratava do suspeito que teria praticado este crime contra esta jovem, esta criança que hoje é um adolescente de 16 anos. Não deu outra. Os policiais trouxeram ele aqui para a central de polícia e eu tentei conversar com ele assim que ele chegou, mas ele permaneceu calado. E aí, meu amigo, você não vai falar nada não sobre essa situação? Esse é o momento de tu se defender, rapaz. Por que tu fazia isso? No teu depoimento, tu dizia que era viciado em pornografia? Foi por isso que tu fez isso? E por que ela falou isso sobre você? Dizendo que você estuprava ela, que fazia atos libidinosos com ela? Por que ela contou isso pra avó? Esse é o momento de você se defender. A Paraíba toda tá te assistindo. Por que você fazia isso? Você confessou pra polícia. Você era viciado em pornografia? Você tá arrependido do que fez? Tá arrependido? Você foi casado com a avó dela há quanto tempo? Então você vai permanecer calado. Só falou pra polícia, confessou o crime, mas pra imprensa, pra Paraíba que tá assistindo você não quer esclarecer esse fato. Você sabe que nesse momento tem milhares de pessoas te assistindo, né? Você não acha que essa é uma oportunidade de você falar para a Paraíba o que realmente aconteceu, não? Porque essa é a oportunidade de você dizer à Paraíba que te acompanha nesse momento o que de fato aconteceu. Porque até agora a Paraíba inteira está sabendo que você abusava de uma criança de 5 e 8 anos. E aí, o que é que você tem a dizer? Nada. Ele foi preso aonde, CB? Jardim Jericó, na cidade de Cabedelo. Jericó é ali em Camboinha, naquela região? Camboinha. Ele estava onde? Ele estava numa vacaria lá, fazendo um serviço lá, diz ele que não sabia de nada, não fez nada. Mas aí a gente, ao consultar o nome dele via CIOP, aí constatou que ele está com esse mandado de prisão. Esse mandado de prisão é exatamente sobre essa situação, de estupro de vulnerável, né? Isso. O que ele falou? Ele não falou nada para vocês? Não confessou o fato? Não, disse que não fez nada, disse que não tem conhecimento nenhum do assunto. Mas ele falou da convivência com a ex-esposa dele, que morava lá? Morava com ela, passou um bom tempo. Mas aí separou e já está morando com outra pessoa. Apenas isso ele falou, não falou mais nada. Aí a mãe já procurou a polícia, já conversou com vocês. Na verdade, vocês já vinham nesse encalço ali em Cabedelo? Já vinha no encalço, fazendo ronda no local. Aí quando deparamos justamente com a mãe da vítima, aí ela nos indicou e disse, ó, o rapaz que está sendo procurado pelo estupro da minha filha se encontra em tal localidade. A gente estava bem próximo, uma rua antes. Chegou lá e foi feita a abordagem e a consulta via CIOP, constatou que ele está com esse mandado de prisão. Trazemos até Ele estava sozinho? Está com a esposa dele, a atual. E a atual esposa dele, hein? O que fala? Disse que é mentira, como sempre, negando tudo. Aí ficou lá. No momento ele não tentou correr, reagir, não tentou fazer? Não. Não deu tempo. Não deu tempo também, né? Que a gente chegou logo, quando consultou, foi logo algemando e colocando na VTR, trazendo até a central. O acusado vai ficar à disposição da Polícia Judiciária, deverá passar por uma audiência de custódia e aí decidirá se ele permanecerá preso ou não. Aqui da Central de Polícia, com as imagens de Kleber Pereira, o repórter Michel Andrade para a TV Arapuã.
Obrigado, Michel Andrade, para a TV Arapuã. A mãe da adolescente esteve na delegacia e conversou com a nossa equipe e contou como ela descobriu os abusos sofridos pela filha. Após o acusado ter sido trazido aqui pelos policiais militares da 6ª Companhia de Cabedelo, ele ficou na carceragem aqui da delegacia. Após isso, a mãe da menina, que hoje tem 16 anos, chegou aqui na central de polícia desesperada e tentando conversar com o suspeito. Ela até mesmo queria ir à carceragem para conversar com ele e entender, perguntar o porquê que ele fez isso com a filha dela. Ela, muito desesperada, não conseguiu ir lá, os agentes não permitiram que ela chegasse até perto do suspeito porque ela estava bastante nervosa, mas ela conversou com a nossa equipe e contou que a filha resolveu dizer à mãe a verdade depois que ela descobriu que o acusado queria voltar a morar com a avó. Eu saí do meu trabalho, já tinha ligado muito para o 190 e não tinha resposta, né? Porque todo mundo já sabia o endereço dele. Então eu saí do meu trabalho e fui ficar de frente à casa dele, porque na hora que ele chegasse em casa, ou saísse, ou entrasse, alguma coisa que ele fizesse, eu ia acionar a viatura, entendeu? Porque isso aí já faz mais de anos, entendeu? Que a gente vem lutando com esse caso. Minha filha foi abusada, ela só tinha 5 anos. E essa pessoa está aí, vivendo uma vida como nada aconteceu. E como eu já disse no programa do Samuca, minha filha toma remédio. Minha filha perdeu a infância dela. Porque toda criança que é abusada sabe o trauma que leva para o resto da vida, entendeu? Então isso eu só quero justiça. Eu não quero mais nada, só justiça, entendeu? E por isso que eu como mãe, que eu sei que todas as mães, eu sei que eu me arrisquei, entendeu? Ir atrás de uma pessoa, mas eu quis mostrar que eu estava falando a verdade, aquelas pessoas que sempre criticou, que disse que não era, que porque a justiça ainda não agiu, entendeu? Eu quis mostrar a eles que realmente aconteceu e minha filha hoje tem traumas com isso. Hoje sofre exatamente devido a tudo que ela passou. Por tudo que ela passou, que ela teve que aguentar isso calada. Dos 5 aos 8 anos, sem falar nada, sendo abusada, sendo cariciada, pegada. E uma criança de 5 anos tem que tipo de mulher? Não tem nem tipo uma criança de 5 anos. Eu tenho foto da minha filha, eu fico olhando assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa fazer uma coisa com uma criança? Uma criança de 5 anos, de 5 aos 8 anos. Então, quando a gente descobriu, minha filha tinha na faixa de uns 13 anos. Né, ela que contou? Ela que me contou. Simplesmente a gente foi na casa da minha mãe, e minha mãe quis me mostrar uma coisa no quarto e ele estava sentado na cadeira de balanço. Esse senhor que foi preso? Isso, esse senhor que estava preso. E ao passar, minha mãe passou na frente, eu passei segundo, ela passou por último. Quando ela passou, ele alisou ela. Então ela ficou assustada. Não quis sair de casa, mas ficou assustada e eu perguntava a ela o que tinha acontecido. E ela nunca tinha falado para você por medo? Não, ela nunca falou porque sempre foi o quê? Ameaçada. Porque você sabe, essas pessoas que faz isso, abusa de criança, eles têm um jeito de dominar a mente de uma criança. Então, ela sempre ficou assustada, porque ele sempre foi uma pessoa que mostrava agressão. Quando brigava com minha mãe, já pulou em cima de carro, já tentou botar fogo em carro. Você tá entendendo? Então, assim, minha filha tinha medo. E ele dizia que fazia fazer mal à minha filha, à minha mãe, a mim, à minha filha mesmo. Então, ela ficava assustada. Então, quando ela viu o período que ele separou da minha mãe e ele quis voltar para minha mãe novamente, e ela se sentiu encorajada, entendeu? Com medo. Então, ela disse, ou falo, ou vou acontecer tudo novamente. Ela disse, eu não vou passar novamente pela mesma situação. Pela mesma situação. E resolveu contar? Resolveu contar. Simplesmente no dia do domingo a gente foi para a bica e ela só chorava. E eu perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela só olhava para mim e chorava. Eu disse, minha filha, me conte o que está acontecendo. Sua mãe precisa saber o que está acontecendo, minha filha. Se não consegue olhar nos olhos da sua mãe, feche os olhos e pegue na minha mão e me conte o que está acontecendo. Foi no momento que ela disse, mãe, eu já fui abusada pelo seu padrasto. Com detalhes. Com detalhes, já fui abusada pelo seu padrasto, ele já fez isso comigo. Você, antes dele ser preso agora, você já chegou a ficar frente a frente com ele? Já chegou a falou alguma coisa para ele? O que é que ele disse para você? Só fica calado. Porque quando ele foi pego, agora, eu simplesmente perguntei por que ele tinha feito isso com a minha filha.
E ele olha para mim com a maior frieza do mundo e não responde nada, como nada tivesse acontecido. Permanece calado. Permanece calado. O que é que você quer agora nesse momento? Só a justiça de Deus e a justiça da terra. Que ele seja condenado e pague pelo crime. Condenado e pago pelo crime. Porque minha filha hoje tem 16 anos, mas ela tem um trauma pelo resto da vida. O que vai acontecer com ele sendo preso não vai trazer novamente a infância da minha filha e a saúde mental dela, não. Após ter conversado com a nossa equipe, ela se disse aliviada, voltou para casa e espera que a justiça seja feita e que ele possa permanecer preso, porque ela disse que foi momentos de terror que a filha dela passou e espera que isso nunca mais aconteça e que ele não venha voltar a ficar nas ruas para que não possa fazer outras vítimas. Aqui da Central de Polícia, com as imagens de Cléber Pereira, Michel Andrade para a TV Arapuã. Olha, ainda sobre esse caso do homem conhecido como o maníaco do lixão, Gabi Lima está agora com o advogado de defesa da família da vítima. Bom dia, Gabi. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia a todos que estão ligados no Tribuna Livre. Pois é, ainda seguimos falando sobre esse caso aqui, um caso lamentável dessa adolescente, né, que hoje tem 16 anos, mas quando sofreu esse abuso, ela tinha 5 anos. E isso durou dos 5 aos 8 anos de idade dela. Um caso muito, muito triste, né? Agora, como a mãe disse no final da matéria, é a luta agora para ajudar ela a restaurar a saúde mental. E quem vai falar para a gente agora sobre os próximos procedimentos em relação a esse homem que foi preso, suspeito de cometer esse crime de estupro contra essa adolescente, é o doutor Daniel Alisson, que é advogado da família. Doutor Daniel, bom dia. O senhor explica para a gente, a partir de agora, quais serão os procedimentos? Bom dia, Gabriela. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Em relação ao procedimento, ele foi preso ontem pela Polícia Militar de Cabedelo. Agradecer aqui ao Major Timóteo, que entrou em contato conosco, pedindo informações e nos confirmou que iria cair em campo. E graças a Deus logrou êxito em capturar esse senhor. Como ele foi preso, a lei garante a ele que ele passe pela audiência de custódia. Então hoje, eu acredito que mais ou menos 9h30 da manhã, ele vai estar passando por custódia e o magistrado vai avaliar se a prisão dele foi legal e com certeza deve encaminhar ele para algum presídio da capital. No caso, mas não caberia, depois de tudo que aconteceu, nenhuma brecha para soltura não, né, doutor? Não. Existe, mas muito remota. É aquela coisa, falando de forma constitucional, ele tem direito à defesa. Caso ele não tenha condições de pagar um advogado, o Estado vai fornecer um para ele. E aí cabe ao defensor dele ver se vai entrar com os pedidos de soltura ou não. Perfeito. O senhor está acompanhando o caso dessa adolescente junto com sua equipe. Eu queria que o senhor explicasse como é que está a situação dela. Ela tem recebido algum tipo de acompanhamento psicológico? Como é que está sendo para ela, né? Porque foram anos, né, vivendo esse sofrimento. A situação dela, graças a Deus, hoje a gente já começa a dar um certo seguimento à questão desse processo. Ela estava abalada totalmente psicologicamente, até porque eu entendo que a pessoa passar 3 anos sendo abusada como criança e passar mais alguns anos totalmente calada, esperando o abusador sair de dentro da casa e depois que sair da casa vai até a polícia, vai até o Ministério Público buscar socorro e essas instituições, por um motivo maior, não da Polícia Civil, mas sim da promotoria, ficou inerte, mas graças a Deus, antes tarde do que nunca, foi decretada a prisão dele no dia 25. Muito obrigada, doutor Daniel, por essas explicações. É isso, Bruno. Então, a gente vê que esse caso agora já segue em andamento, a gente aguarda para ver quais são os próximos passos. E é isso. Não custa lembrar, você que está em casa, que já passou por uma situação parecida, faça como essa adolescente, como a mãe dela, que buscou ajuda, que denunciou para que fosse livre, né, do seu abusador. Eu volto com você, Bruno. Obrigado, Gabi, pelas informações agora conosco, às 7h57 agora. Meu amigo Adilson, bom dia.